Olá a todos, eu me chamo Suelen Rodrigues de Nascimento, sou discente do curso de Licenciatura em Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E hoje, a partir de uma atividade proposta pela disciplina Instrumentação para o Ensino de Geografia 2, eu vim falar com vocês a respeito de uma temática bem interessante, que é referente à biodiversidade do município de Nova Cruz. Bom, antes de começarmos a discussão sobre a biodiversidade do município de Nova Cruz, é importante sabermos o que é biodiversidade, não é mesmo? Então, biodiversidade, também chamada de diversidade biológica, é o conjunto de seres vivos existentes na biosfera. E sendo essa biodiversidade muito rica e vasta, a mesma se distribui em diferentes categorias biológicas, a qual engloba os diferentes ecossistemas, como, por exemplo, os terrestres, os marinhos, os aquáticos. Além disso, a mesma é utilizada também como fonte de alimento, energia e matéria-prima. Bom, agora que já sabemos um pouco sobre o que é biodiversidade, vamos falar e dar ênfase à biodiversidade de Nova Cruz. Bom, pessoal, antes disso, gostaria de esclarecer para vocês que a biodiversidade é considerada em 3 níveis, que são a diversidade de espécies, a diversidade genética e a diversidade de ecossistemas. E hoje, exclusivamente falando de Nova Cruz, nós vamos tratar sobre um nível que diz respeito à diversidade de espécies. Então, dando ênfase ao município em questão, podemos ver aqui algumas das características do mesmo, sendo essas características muito importantes para a biodiversidade do município, tendo em vista que a interação entre elas faz com que o mesmo crie as suas próprias características. Como vocês podem ver, a cidade de Nova Cruz tem um relevo formado por formas tabulares. Além de que, o solo predominante nessa região é o plano-solo, sendo que este possui um alto nível de fertilidade. Além disso, o clima predominante dessa região é o clima semiárido, o qual tem chuvas concentradas no período de março a julho. Além disso, é importante também citar que Nova Cruz possui cerca de 70% de seu território inserido na bacia hidrográfica do rio Curimataú, o qual corta toda a cidade. E por fim, é válido salientar que cerca de 98% do território de Nova Cruz está inserido na abrangência do bioma Caatinga. Agora vamos falar um pouquinho sobre a diversidade das espécies dessa região. Começando primeiro falando sobre a fauna da cidade de Nova Cruz. Como vocês podem ver aqui, temos alguns animais característicos dessa região. Podemos ver aqui o sapo-cururu, que é muito importante no controle da população de insetos. Vemos também aqui o jumento, que ainda é muito usado como um animal de carga. E vemos também o preá, que possui grande importância na manutenção da biodiversidade. Bem, pessoal, agora vamos falar um pouco sobre a flora do município de Nova Cruz. Como vocês podem ver aqui, temos 3 espécies vegetais que são bem características dessa região, que são o mandacaru, o juazeiro e o ipê. O mandacaru, ele tem uma característica muito importante para essa região, tendo em vista que o mesmo é resistente ao período da seca, isso devido à sua grande capacidade de captação e retenção de água. Já o juazeiro é uma espécie vegetal muito utilizada para a alimentação do gado em época da seca. E por fim, o ipê é uma espécie vegetal que é muito utilizada na produção de remédios populares. Como sabemos, há várias ameaças à nossa biodiversidade, onde muitas delas resultam da ação humana. Entre elas, pode-se citar a destruição do habitat natural em decorrência do desmatamento, a poluição que pode resultar no desaparecimento de várias espécies, a expansão urbana que pode prejudicar o ambiente natural de várias formas e as mudanças climáticas que podem causar o declínio da biodiversidade, causando assim vários danos ao planeta. Agora eu trouxe para vocês aqui 2 imagens para ser utilizadas como exemplo de como a expansão urbana pode alterar o meio natural. Como vocês podem ver,
Essas imagens são referentes ao rio Curamataú, o qual corta a cidade de Nova Cruz. Aqui percebemos que o avanço da expansão urbana tem colocado em situação preocupante a preservação do rio, tendo em vista que, com o seu avanço, a vegetação ao qual o cerca, que é responsável por sua proteção, tem sido muito desmatada. Tudo isso para dar lugar à ocupação humana.